chamo Ronaldo e esse vídeo faz parte do trabalho das disciplinas de antropologia missionária e missões transculturais. Eu darei início falando sobre Don Richardson. Ele é ministro da World Team e em um dos seus artigos ele nos chama a uma reflexão de como o missionário pode explicar o evangelho em uma cultura diferente da sua, de forma que pareça ser culturalmente correta. Ele afirma que aparentemente o método utilizado no Novo Testamento era aproveitar as ideias já existentes naquela cultura. Ele cita alguns exemplos da utilização de ideias existentes na cultura hebraica, como, por exemplo, quando João Batista, sabendo da prática do sacrifício do cordeiro pelo povo judeu, ele proclama que Jesus Cristo era o cumprimento perfeito daquele sacrifício, quando ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", se referindo a Jesus Cristo. Outro exemplo citado por Don Richardson é o fato de que, por saber Nicodemos do episódio de que Moisés havia levantado uma serpente de bronze no poste, e assim os judeus que estavam sendo mortos por causa das picadas das cobras, eles podiam olhar para aquela serpente de bronze e serem curados. Jesus Cristo se utiliza desse conhecimento por parte de Nicodemos e afirma, como encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, os versos 14 e 15, que diz assim: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna." Don Richardson chama a esses exemplos de analogias de redenção. E segundo ele, o propósito estabelecido por Deus para as analogias de redenção era precondicionar a mente dos judeus a reconhecer Jesus como Messias. Ainda em seu artigo, Don Richardson ressalta que essa é uma estratégia poderosa para os nossos dias. Ele afirma que a estratégia do aproveitamento de ideias pode ser utilizada pelos missionários hoje, mas para isso é imprescindível que se aprenda a discernir as analogias redentivas específicas para cada cultura. E a grande vantagem das analogias redentivas, segundo ele, é que haverá uma compreensão profunda por parte daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, tanto das Escrituras quanto de seu ambiente social. A seguir, veremos alguns exemplos da utilização de analogias de redenção em algumas culturas que será apresentada pelo nosso irmão seminarista Jefferson. Olá pessoal, meu nome é Jefferson e eu irei tratar com vocês sobre encontrando e usando analogias de redenção. Bem, o Don Richardson ele demonstra algumas dessas analogias de redenção encontradas no Antigo Testamento, como o próprio cordeiro imolado que apontava para Cristo, assim como a serpente de bronze feita num contexto de castigo, e todos aqueles que olhassem diretamente para a serpente de bronze eram curados. Vocês conhecem a história. Talvez vocês achem que essas analogias sejam incorretas pelo fato de não se tratar apenas da cultura, mas do meio que Deus utilizou para se revelar ao seu povo. Ainda assim, eu poderia falar com vocês sobre o exemplo do apóstolo Paulo em Atenas, quando ele utiliza o Deus desconhecido como um gancho para poder pregar o evangelho, demonstrando o verdadeiro Deus, criador do céu e da terra. Então podemos demonstrar ou podemos notar que essas analogias são encontradas nas páginas das Escrituras. Don Richardson apresenta em seu artigo alguns exemplos de como encontrar e de como usar essas analogias de redenção para anunciar o Evangelho em diferentes culturas. Por exemplo, do povo Sauí, a criança da paz. O que seria isso? Na cultura do povo Sauí existia um modo de fazer paz que era o pai entregar um de seus filhos para um pai da tribo inimiga, que criaria esse filho. E esse menino era chamado Criança da Paz. Assim encontramos essa analogia de redenção para apresentar o próprio Cristo como a Criança da Paz, que faria paz com o próprio Deus. A analogia foi compreendida e cerca de 70% do povo Sauí professaram a fé em Jesus Cristo. Eu também posso falar do povo Damal e o seu Rai. O que é o Rai? O Rai é uma era dourada aguardada há muito tempo,
uma espécie de utopia, sem guerras, sem opressão, sem doenças. E alguns casais missionários encontraram o Vale da Mal e depois eles aprenderam a língua da Mal e começaram a ensinar o Evangelho, fazendo essa analogia de redenção do Rai da Mal com o próprio Evangelho do Senhor Jesus. E esse povo, ele inteiro recebeu calorosamente o Evangelho. Vocês percebem que esses ganchos são importantes para que outros povos de outras culturas consigam ser alcançados? Eu também quero falar do povo Dani, que eram arrogantes e que eram os senhores do povo da Mal. Quando eles ouviram falar da alegria do povo da Mal, eles ficaram intrigados, pois eles esperavam o cumprimento também como o Rai da Mal, mas na sua cultura era conhecido como Nabelan Cabelan, que eles nutriam esperanças pela imortalidade. E aí esse casal evangelístico utilizou desse gancho, dessa analogia de redenção para pregar Jesus como aquele que ressuscitou dentre os mortos e que vive eternamente. A mensagem se espalhou e ali surgiu uma igreja. Usando as palavras de Don Richardson, eu queria encerrar a minha parte. Será que as analogias redentivas como essas ocorrem por mera coincidência? Será que pelo fato do Novo Testamento pré-enunciar seu uso estratégico e pelo fato de serem encontradas em tantos outros lugares, isso não seria da graça de Deus atuando? Além do mais, nosso Deus é soberano, Ele não precisa de sorte. Olá turma, sou Gilmar Lobac e vou compartilhar com os amados o tema Usando Nomes Indígenas para Deus. O texto de Don Richardson destaca a importância de reconhecer e respeitar as crenças em um Deus supremo em diferentes culturas, evidenciadas pelos diversos nomes usados para Deus em várias línguas. A abordagem sugerida é estabelecer um diálogo aberto, aprender com as crenças dos outros e compartilhar a mensagem do Evangelho de forma relevante e compreensível, evitando julgamentos precipitados. Além disso, enfatiza a riqueza de milhares de nomes de Deus em várias línguas, como pista das crenças dos povos em um Deus criador. O exemplo apresentado pelo autor é a mini-reforma de Pachacutec, um rei inca notável que questionou suas crenças religiosas, especialmente a adoração do sol como Deus Inti, chegando a uma conclusão surpreendente. Ao contrário do rei Davi, que enalteceu o sol em suas escrituras, ele começou a estudar o sol e percebeu que o sol não passava de um trabalhador solitário, que realizava as mesmas tarefas todos os dias, o que o levou a duvidar de sua divindade. Questionou se o sol poderia ser Deus, já que era algo tão previsível e comum em suas ações diárias. Isso levou a uma revelação crucial. Não adoraria mais o sol como se fosse o Criador, passaria a adorar Viracocha como o verdadeiro Deus que teria criado todas as coisas, incluindo o sol. Convocou uma assembleia dos sacerdotes do sol e explicou seu raciocínio sobre a supremacia de Viracocha. Determinou que, a partir daquele momento, Inti deveria ser tratado apenas como alguém da família. As orações deveriam ser direcionadas a Viracocha, o Deus Supremo. Essa reforma religiosa foi uma mudança significativa na religião inca. Apesar de Pachacutec ter sido notável, sua escolha de não comunicar essa reforma religiosa às massas incas pode ter limitado seu alcance e impacto duradouro. O texto compara Pachacutec ao rei Akhenaton, do Egito, que também tentou reformar a religião, mas destaca que Pachacutec foi além ao reconhecer a natureza limitada do sol como Deus. O texto também faz uma analogia com a abordagem de Paulo na disseminação do cristianismo, que adaptou o nome de Deus aos povos a quem pregava. Portanto, na visão da analogia das religiões, Don Richardson destaca que a chave da evangelização em uma cultura diferente é reconhecer e respeitar essas crenças como ponto de partida,
ou como uma porta de entrada para a comunicação e o compartilhamento do Evangelho, à semelhança do apóstolo Paulo. Eu espero ter contribuído com os amados aí. Deus os abençoe. Bem, meus irmãos, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, meu nome é Jorge Luiz, e me chamou bastante atenção no artigo escrito por Don Richards a respeito de analogias da redenção, o fato de que Richards chama a nossa atenção, ele nos provoca a refletir sobre como nós podemos criar oportunidades para a evangelização. E ele traz um exemplo simples a respeito do uso do nome de Deus. Ele faz um link com aquilo que acontece através do apóstolo Paulo em Atenas, quando ele se depara com um altar ao Deus desconhecido. E ele ali diz para os seus ouvintes que aquele Deus que eles não conhecem é o Deus que Paulo está apresentando, o Senhor que ele adorou desde a sua infância e que continuava a adorar agora também, crendo no Senhor Jesus Cristo. Este princípio que Paulo criou em Atos, ele então deve ser observado pela igreja continuamente para apresentar o Evangelho aos povos não alcançados. E ele traz, inclusive, um exemplo histórico da evangelização que aconteceu na Coreia. Existem muitos exemplos de Don Richards, mas eu destaco esse. Nós conhecemos a igreja coreana, a sua força, a quantidade de pessoas então que declaram crer no Senhor Jesus, mas que isso começou através de missionários que, quando chegam à Coreia, eles encontram a seguinte situação. Ali os coreanos, eles entendiam que o Deus que criou todas as coisas se chama Anani. E eles então apresentam Anani como o Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo. E através desta simples atuação, usando esse conhecimento da cultura local, do conhecimento que eles tinham a respeito de Deus, eles apresentam o Evangelho de Jesus. No contexto atual, no contexto que nós hoje vivemos, Don Richards ele mostra como em muitos lugares, em especial na Indonésia, os cristãos que estão apresentando o Evangelho a muçulmanos, eles estão usando o nome de Alá para Deus. E muitos estão sendo então alcançados através desta pequena, simples, mas poderosa atitude em relação ao contexto em que eles estão atuando. De fazer este link, de não desfazer, não jogar fora o nome Alá, utilizá-lo de uma forma para que os muçulmanos possam então ser evangelizados. Dizer, olha, Alá é Deus e Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus, a sua mensagem, ser apresentada para estas pessoas que estão então ouvindo o Evangelho e sendo transformadas pela graça de Deus. Tudo isso nos leva a refletir sobre como pequenos detalhes fazem toda a diferença quando nós temos então o compromisso de apresentarmos a Cristo Jesus, o Salvador, no nosso trabalho de levar a sua mensagem. E uma barreira simples como essa, ela pode ser quebrada, e isso não altera, não danifica, isso não corrompe a mensagem central do Evangelho. Ou seja, nós podemos criar uma oportunidade de evangelização usando um conceito simples, que é pegar o nome que uma determinada tribo, uma determinada população utiliza a respeito de Deus e mostrar que este Deus que eles não conhecem, na verdade é o Deus que nós conhecemos através da Escritura, e apresentar Jesus Cristo. Eu passo a palavra para os meus irmãos que darão continuidade então à apresentação do nosso trabalho. Que Deus os abençoe em Cristo. Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre ser um cristão mundial? Esse é um termo um pouco desconhecido, ou essa é uma expressão um pouco desconhecida, mas ela foi levantada por David Bryant. O nome é exatamente o nome daquele David Bryant, puritano, que viveu ali nos Estados Unidos. David Bryant é autor de vários livros sobre oração, sobre avivamento, e ele escreveu esse material maravilhoso para nos mostrar que há uma brecha sim, que é o espaço entre o que Deus deseja e
o cumprimento disso, ou seja, há uma lacuna que não está sendo preenchida e que precisa ser preenchida. É verdade que tem muitos que se doam para preencher, mas essa atitude deles ainda é muito lenta em alguns momentos, ou muito cheia de reservas em tantos outros momentos. Por isso que o autor, ele levanta aqui a questão do cristão mundial, que é aquele que entende a missão, estuda a missão a partir de Mateus, capítulo número 28, o chamado de Cristo, o envio de Cristo, né, às nações, e a partir disso ele tenta entrar na brecha com Cristo para alcançar aqueles que não são alcançados. Então o autor, ele aqui mostra que essas pessoas, elas têm uma visão mundial da causa de Cristo e se esforçam para cumprir essa causa. Ele coloca 3 passos para alguém se tornar um cristão mundial. Vejam, o primeiro passo que ele dá é captar a visão mundial. Nas palavras dele, é ver o propósito mundial de Deus em Cristo e olhar para o mundo como sendo um lugar cheio de possibilidades para a obra ser realizada. É ver o mundo cheio de pessoas em Cristo e ver a grande tarefa que tem para ser realizada por meio de Cristo. Ele também aponta que é necessário não só captar essa visão, olhar para o mundo com grandes possibilidades, mas também reter a visão mundial. Ser um cristão mundial, nas palavras do autor, é juntar-se a outros cristãos. Já existem outros cristãos mundiais. Então, ser um cristão mundial é se juntar a esses, para poder cumprir a missão de Cristo, ou a missão que nos foi dada por meio de Cristo. Por fim, ele fala de obedecer a essa visão mundial. Então você vê, você se retém quando você se junta a outros, e você agora vai obedecer essa visão. É você ser um cristão na brecha com Cristo, indo ou estando na sua própria localidade. Ele também faz um paralelo legal. Ele questiona qual a diferença que há entre, no final do artigo dele, né, ele questiona qual a diferença que há entre o cristão mundial e o missionário. E ele aponta que o cristão mundial, ele, diferente do missionário, ele não age de forma pontual, mas de forma contínua. Então, que nós sejamos cristãos mundiais e que possamos entrar na brecha, andar com Cristo e alcançar os que ainda não são alcançados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.